O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juro. Agora ela subiu 0,25 ponto percentual. Eu ia falar por cento, aí o meu companheiro me corrigiu. Ponto percentual. Bom, e aí surgiu uma dúvida seguinte. Aliás, a gente já tinha discutido também na reunião de pauta. Como é que é feita a escolha do presidente do FED? FED também é uma maneira, né, aqui coloquial. O processo é tão complicado que grande parte dos norte-americanos não entende a escolha, você imagina nós. Por isso, fomos atrás. O Banco Central tem um grupo de diretores independentes que se reúnem em uma comissão. O papel dessa comissão é buscar nomes dentro ou fora do FED com qualificação necessária para assumir a função de presidente do banco. Existe também um conselho de governadores que definem a política monetária dos Estados Unidos. Esse conselho é formado por pessoas indicadas pelo presidente americano com o aval do Congresso. Os dois grupos de diretores e governadores se reúnem para avaliar o processo de escolha do presidente do Banco Central até definir uma lista final de potenciais candidatos. Essa lista é enviada ao presidente norte-americano, que define o presidente e o vice-presidente do FED. Atualmente, a presidente do Banco Central é a economista Janet Yellen. Bom, quem está aqui conosco é o nosso comentarista Richard Ritterman. Richard, pode dar uma chegada aqui, vamos mostrar um telão. Boa noite, aí, tudo bem? Boa noite, obrigado pela gente ver. Joia. Ô Richard, uma pergunta crucial. Quantos o PMDB consegue colocar aí no FED? Porque... ia ser difícil, porque a gente viu que o próprio... A estrutura, né? O Federal Reserve foi criado em 1913, então já é 13? Isso, é uma entidade... A presidência Woodrow Wilson. Isso. Já não lembra, já não é dessa época, né? Em 1913, então você vê que até antes de 29 tem até uma crítica da Grande Depressão, que o Federal Reserve não agiu como deveria na época. Então você tem esses governadores que têm os mandatos de 14 anos. Eles são do mundo privado ou do mundo público? Tudo é assim, o Federal Reserve ele tem basicamente duas metas, né? Que é atender a economia americana e o interesse dos bancos, principalmente os bancos privados, que constituíram... Ela é uma entidade... Então os diretores vêm dos bancos privados? Isso, é uma entidade, ou grandes acadêmicos, como por exemplo a Yellen, o Bernanke, claro. Então é uma mistura. E o ponto interessante é isso, é como se fosse uma agência que ela não é governamental, ela não é pública, mas ela presta exclusivamente serviços ao governo americano. Todo o lucro é destinado ao final do ano ao Tesouro americano, mas ela tem esses mecanismos para não ocorrer o quê? Uma interferência política. Então você tem mandatos fixos, tem que ter uma série de regras. Tem mandato, quer dizer, o presidente não pode derrubar o presidente do Banco Central? Algo muito grave, não o presidente em si, teria que ir lá para o Congresso americano e relatar e ter todo um processo, mas o mandato é fixo, 4 anos. O dos governadores é maior ainda, 14 anos de mandato, que são esse grande board, né, que se reúne. São 12 presidentes de Federal Reserves regionais e eles se reúnem e é como se fosse o Copom deles, só que chama FONC. E aí tem essa reunião do FONC e aí é decidida a taxa básica de juros americana. Bom, então já que foi aumentado em 0,25 pontos percentual. Isso, na verdade é um... É que nem no Brasil, o Brasil também a última aumentou 0,25. Na verdade é um intervalo, né, que eles trabalharam. Estava entre 0 e 0,25. Porque tem banda? Isso, eles estão trabalhando com banda agora. E agora o intervalo, qual que foi? Também. Então, assim, de 2008 a 2015, a taxa ficou entre 0 e 0,25. Quer dizer, então quem aplicasse aqui pode... Ao ano? Ao ano. Pensei que isso aqui era por dia. Não, ao ano. E agora ela foi elevada para outro intervalo, que é de 0,25 a 0,5% ao ano. Essa aqui é a primeira alta que ocorre desde junho de 2006. Então, assim, hoje foi um evento, assim, que acontece... São eventos raros, assim, porque ficar tanto tempo, quase uma década, sem subir a taxa de juros, ela ficar num patamar próximo a zero por 7 anos, realmente... Agora, isso atrai capitais internacionais para ser aplicado nos Estados Unidos ou ainda o juro é muito baixo? Ainda é muito baixo, mas como é o custo do dinheiro no mundo... Qualquer variaçãozinha na taxa básica de juros, você impacta todas as outras taxas de juros pelo mundo. Quer dizer o quê? Resumindo, quando a taxa de juros americana ela sobe, você aumenta o custo do dinheiro no mundo e reduz a liquidez. Esse é um outro ponto interessante. Além de praticar a taxa de juros muito baixa, o Banco Central americano ele foi injetando dinheiro na economia,
fazendo o quê? Comprando aqueles títulos podres da época da crise de 2008, das hipotecas, e os próprios títulos do Tesouro. Então, ele comprava o título, em troca ele dá o quê? Dinheiro. Esse dinheiro ele está injetando na economia. Sabe quanto que tem no balanço do Fed? Esse é um outro grande problema ainda. Não tenho ideia. Mais de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. E a grande questão é como esse dinheiro ele vai agora, né, ser retirado do sistema. Vai ter que ser de uma coisa muito gradual. Hoje, a presidente do Banco Central americano, ela aumentou os juros, porque ela queria eliminar esse fantasma, essa expectativa, sobe ou não sobe. E ela foi muito clara, ela falou que agora todo o movimento vai ser muito gradual, que vai ter muita paciência. Por quê? Porque o que interessa, às vezes, não é nem o patamar, mas é a trajetória. Se a trajetória da taxa de juros americana for muito rápida, aí sim você pode... Quer dizer, se vier uma nova banda aqui de mais... Isso, muito rápido, aí você teria certo problema. Então, se for nessa velocidade aí... então, vai assim aos poucos. A expectativa é que feche a 1% ao ano no final do ano que vem, 2016, e 2017 pode ser que chegue a 2% ao ano, ou seja, é um patamar ainda muito, muito baixo. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, é uma coincidência o fato, então, do Banco Central Americano ter feito esse aumento que você explicou e o que ocorreu em relação ao Brasil com a perda do grau de investimento da segunda agência de avaliação de risco? Não, não. A decisão do Banco Central Americano ela já vinha sendo preparada há muito tempo e no caso da agência de risco, o time foi outro, né? Na verdade, assim, na prática, os títulos brasileiros eles já foram rebaixados pelo mercado desde o começo do ano. Como assim? Como assim? Eles já eram negociados como grau especulativo, já pagando alta taxa de juros, o valor do título lá embaixo, porque ninguém queria ficar com esse título na carteira, então já vendia. Então ninguém esperou rebaixar, perder o grau de investimento para se livrar do título. A pessoa já se livrava do título primeiro. Então, o mercado ele sempre antecipa. E por que o time foi mais ou menos isso? Mais uma vez, o governo decidiu uma meta, que é ser 0,7% do PIB para o superávit primário, que é o quanto o governo arrecada e gasta e economiza para pagamento de juros. E aí, mais uma vez, tivemos uma mudança, né, e uma divergência na equipe econômica, e aí a FIT já saiu na frente e falou, não vou mais esperar, então já rebaixa. Porque na prática, assim, os títulos brasileiros eles já eram negociados há muito tempo, num patamar muito pior do que países que já eram grau de especulativo, tipo Rússia, Indonésia, Turquia. A gente está, assim, rivalizando com o Egito e só perde para a Ucrânia e Venezuela, que aí é lá para cima. Bom, me diz o seguinte, esses reflexos estão corretos? Você acha que a gente tem que mudar alguma coisa já aqui ou não? Ocorreram. Já ocorreram? Fundos estrangeiros que deixam de investir porque o país ele não é mais grau de investimento. Tá. Então, assim, o gestor cauteloso, ele não vai esperar, né? Se você está perigando cair do precipício, você não vai pagar para ver porque está envolvendo dinheiro. Queda da Bolsa de Valores. Antecipa. Um dado interessante, Heródoto, é que em maio de 2008, quando o Brasil virou grau de investimento, foi o grande topo da Bolsa. Depois de lá, a gente foi ladeira abaixo, teve uma recuperação em 2009 e 2010 em diante, só ladeira abaixo. Hoje está com quanto? Uns 40 mil, mais ou menos? 44 mil pontos. 44. Chegou a quanto? Mais de 70 mil pontos. Mais de 70 mil. Isso. Mas quer dizer que quem comprou lá nos 70 mil está perdendo dinheiro. Isso. Nossa, está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Se a gente pegar em dólar, então, aí fica mais assustador. A Bolsa caiu 70%, 80% do grande topo. Sim. Aumento da taxa de juros. Opa, a nossa taxa, lembra, era 7,25, 14,25. Dobrou. Dólar era 2, já está próximo a 4, chegou a 4,24. Inflação era 5%, 6%, esse ano vai ser 10%. Então, assim, os reflexos que você paga por se tornar... O grau especulativo não é assim, a gente não pode colocar um evento de um interruptor, que você acende e apaga. O mercado financeiro, ele se antecipa, então ele pega a tendência. Então, se a tendência do país era de se deteriorar, a política econômica, as coisas... Então, os investidores já vão saindo e vão apostando ainda. Tem esses investidores que apostam. Agora, não tem ainda uma terceira agência de risco tão grande como essas duas? A Moody's. A Moody's. Essa não... Já perdeu, assim, você precisa de... se você perde de duas das principais, você perde o grau de investimento. Da mesma forma, se o Brasil receber de duas, por exemplo, mais uma, agora falar assim, não, a SP fala assim, eu quero mudar de ideia, eu quero elevar o Brasil. Ficaria a Moody's e a S&P e o Brasil voltaria a ser grau de investimento. Mas, assim, é um caminho muito longo para recuperar o grau de investimento, não é do dia para a noite. Agora, não. me diz uma coisa, essas três avaliações, as empresas de avaliação de risco, não são as mesmas que disseram antes daquela crise lá, que falaram, imobiliária dos Estados Unidos, está tudo bem, tudo maravilhoso. Que o subprime era seguro. Bom. E eu lembro até um pouco tempo atrás, eu tinha 16 anos, 1997, na crise... 16, agora você está com 18, então... Na crise asiática,
momentos antes da crise asiática, as agências de risco elevaram os países, os tigres asiáticos. E aí foi pro buraco também. Então, assim, o timing delas geralmente é muito mais lento. Mas elas têm credibilidade ou não? Eu achei que depois de 2008 elas iam ter uma imagem bem arranhada, pagaram multas, foram processadas inclusive pelo governo americano. Mas, assim, dentro dos fundos de investimento, os grandes fundos, você tem as regras que diz, para eu investir nesse país ele precisa ser grau de investimento. Então, aí você depois fica na mão da agência. Que números que nós temos para mostrar aqui ainda, em relação aos... eu trouxe os impactos para o Brasil. Eu trouxe números muito interessantes. Então, vamos ver se eles aparecem aqui. Esse aqui ou não? Isso, olha só. Isso aqui, saldo conta corrente, que é o seguinte. Como é que vai impactar um país, a alta da taxa de juros americana? Ela vai impactar nisso. Você vai ficar mais difícil de conseguir dólares, não é? Vão ficar mais caros. Então, os países que precisam de muitos dólares para fechar suas contas externas, eles seriam um alvo de especulação e teriam problemas. Conta corrente engloba o quê? Engloba a balança comercial, que é a diferença de quanto a gente exporta e importa. Vai entrar aqui também remessa de lucro das empresas multinacionais que têm sede em outros países, mas trabalham aqui no Brasil, gastos dos brasileiros no exterior, dívidas que a gente está pagando, os juros da dívida, etc. Somando tudo isso, dá o saldo em conta corrente. Então, essa é uma medida para você saber quantos de dólares o país precisa para fechar as contas externas. Como é que ele vai fechar essas contas? Atraindo capital, pode ser investimento direto estrangeiro, que é um investimento de médio e longo prazo, investimento especulativo, que vem para a Bolsa, para a renda fixa, ou até as empresas captando dinheiro. Então, olha só que interessante. Em 2014, o Brasil precisava, para fechar as contas externas, atrair 104 bilhões no mínimo. Atraiu ou não? Atraiu. Se você não tem isso para atrair, o que você faz? Você usa as reservas internacionais. Aí tem aquela questão, se você não tem reservas internacionais, aí você tem que pedir emprestado para alguém, algum organismo aí pelo mundo, FMI, etc. Então você vê que era altíssimo, assim, o déficit em conta corrente era alto. Esse ano, Heródoto, graças ao ajuste externo que foi brutal da taxa de câmbio ter se desvalorizado tanto, queda da importação, viagem no exterior, remessa de lucro, já vai cair para 58 bilhões, ou seja, vai fechar tranquilo. Agora, para 2016, a projeção, olha só 20 bilhões. Tem algumas casas de investimento e bancos que trabalham com um patamar até menor, 14 bilhões de dólares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ajuste externo, se tem alguma coisa que foi bem feita esse ano e foi bem sucedida, foi o ajuste externo. A gente vai precisar de muito poucos dólares. Só de investimento estrangeiro direto é previsto para 2016 cerca de 60 bilhões de dólares. Ou seja, dá sobra. Então, assim, externamente, eu nunca vi o Brasil, raramente você vê o Brasil assim tão pouco vulnerável nas suas contas correntes. E quanto é que nós temos de reserva? 370 bilhões de dólares. Tão bonito, pô. Então, no lado externo, o Brasil, assim, eu nunca tinha visto um ajuste tão forte e rápido que nem esse, de você sair de 100 para 20. Agora vamos fazer o exercício inverso. Imagina se isso aqui fosse crescendo e agora a gente precisasse de 150 bilhões de dólares para fechar nossas contas. Nesse cenário, bagunça de crise política, o câmbio o governo tivesse tentado segurar o câmbio para segurar a inflação e tivesse ainda 2. O que será que ia acontecer? Será que é um convite ao ataque especulativo? Todo caso, vamos fazer o seguinte, os nossos telespectadores internautas têm pergunta também para fazer. Bárbara, qual é a pergunta que você tem aí? Boa noite, Richard. Bárbara. A pergunta é de um colega seu, um economista também, Valdir Kiel, de São Paulo. Ele pergunta o que falta para a economia brasileira voltar a crescer. Então, do lado externo, já está feito. Agora falta concluir o ajuste interno. Porque assim, hoje eu vi até coisas engraçadas. O Brasil afundou na crise por causa do ajuste fiscal. Mas se a gente pegar os números do PIB, o consumo das famílias desabou, os investimentos das empresas desabou, o consumo do governo subiu um pouquinho. Quem que não está fazendo esse ajuste? Quem que não está se sacrificando? Justamente a gente está nessa crise não é porque teve um ajuste fiscal, é porque não teve um ajuste fiscal. Então, a hora que essa crise política, que é muito mais séria, ela se tornou muito mais séria, que a alta dos juros americana, que problema na China. Então, aqui ganha uma dimensão assim tão grande que a hora que a gente resolve a crise política, consegue um equilíbrio das contas públicas mínimo, a gente vai poder reduzir a taxa básica de juros. Porque se tem uma taxa de juros que está matando a economia brasileira, não é a americana, é a brasileira. Bom, Richard, então, entre mortos e feridos, né, qual é o rescaldo do dia dessas mudanças econômicas que a gente noticiou a tarde inteira aqui na Record? Hoje, eu acho que foi um dos dias mais agitados que eu vi, assim, dos últimos 12, 15 anos, porque era a tempestade perfeita, né?
Especulação da queda do Levy, que aí sempre deixa o mercado mais nervoso. Aumento da taxa, a possibilidade de aumento da taxa básica de juros americana, rebaixamento do Brasil e perda efetiva. Tudo num dia só. Tudo num dia só, assim, em seguida. Ele falou, nossa, todo mundo pensa, o mercado vai desabar, acabou, o mundo acabou. Não, para variar, o mercado antecipa, o pessoal que vende as posições no desespero, aí vê no fim do dia, se desligou o terminal lá de cotações, viu que o mercado virou e acabou subindo. Então, assim, no final do dia, 2 fantasmas foram para o espaço. Quais? Primeiro, expectativa de aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos. Quando que vai subir? Já subiu agora. Já começou o processo de normalização. Isso é ótimo. Ah, o Brasil, quando que vai perder efetivamente o grau de investimento? Outra novela. Acabou. Então já não tem mais incerteza. É um fato agora. Já está precificado, acabado e encerrado. E agora falta o último fantasma, né? Que é o maior fantasma, né? Que é a crise política, né? Que tem assombrado aí o país. Sim. Essa crise política, de certa forma, tem se misturado com essas questões econômicas ou são coisas distintas? Ah, elas se misturam e uma retroalimenta a outra. Então, uma vai potencializando, a economia vai mal, aumenta a ebulição na parte política. Aumenta a ebulição na parte política, respinga na econômica. Então, é como se fosse ali uma correlação assim, bem complicada mesmo de forças ali, que uma vai piorando a outra. Sei. Bom, o mercado está otimista, está pessimista? Como é que está depois de tudo isso? Então, o mercado agora, ele está digerindo... a gente vai ter que esperar amanhã. Tem que esperar amanhã, o mercado está digerindo as informações, mas assim, para o lado por exemplo, Banco Central americano, foi bom, porque vai ser uma alta gradual, era o que o mercado esperava. O Brasil perdeu o grau de investimento, já era mais do que precificado. Agora o mercado ele fica só de olho nos desdobramentos políticos, então é o que vai meio que pincelando. Sei que coisa, né? Antigamente a gente se preocupava com os fatores externos, hoje em dia o que está pegando mesmo é a crise interna brasileira. É a dívida interna, os juros, a inflação, essas coisas. Tá. Richard, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado aí pela explicação. Até mais então. Bom, você está nos acompanhando aqui no nosso Jornal da Record News, né, com as explicações todas elas, porque tem muita informação e também tem coisas que precisam ser explicadas. Essa explicação, por exemplo, do Banco Central dos Estados Unidos, acho que foi uma conquista da nossa equipe aqui, né, de levantar esses dados e explicar de uma forma que qualquer um de nós é capaz de entender. E muito diferente da maneira pela qual se organiza o Banco Central brasileiro. Não é só porque eles têm mandato ou não, e aqui não tem, lá tem mandato, mas a maneira pela qual esse banco se estrutura dentro da própria conjuntura dos Estados Unidos. Eu acho que isso ficou bastante claro. Em 25 segundos, a gente vai estar de volta. Até já.